It's way more than that. Stickers. Este é Quinn Buss, de 23 anos, que tirou a vida de seu próprio bebê, Parker Buss, de 11 semanas. Segundo o depoimento de Quinn à polícia, na fatídica noite de maio de 2018, ele alimentou o bebê e foi dormir. Ele acordou mais tarde e encontrou o bebê deitado de barriga para cima no chão. De acordo com ele, o bebê Parker se mexeu e saiu do seu travesseiro de dormir, caiu do sofá e bateu a cabeça na mesa. Mas quando uma autópsia foi realizada, a causa da morte foi encontrada como trauma contuso na cabeça, consistente com homicídio. No final, Quinn foi condenado a 25 anos de prisão, sendo 19 anos em regime fechado e 6 anos no regime semiaberto como parte de um acordo judicial. Enquanto ele estava sendo escoltado para fora do Tribunal do Condado de Gibson, um incidente chocante aconteceu. Este homem que acabou de atacar Quinn é Jeremiah Hartley, tio do bebê Parker e irmão de sua mãe, Lisa Hartley. It's way more than that. Stickers. Ele enfrentou o mesmo juiz que condenou Quinn e foi sentenciado a 179 dias de prisão por desacato. Quinn Buss enfrentou a fúria do tio do bebê que ele assassinou. Mas como isso se contrasta com ser agredido pelo próprio colega de cela? Como no caso de Davon Jamire Matthew-Wayne, de 18 anos, que atirou e matou o bebê de apenas 9 meses, Darius King Gregsby, durante um tiroteio em Merced, na Califórnia. No dia 9 de novembro de 2022, enquanto Mônica Ayala, mãe do bebê Darius, e um amigo passeavam com Darius em seu carrinho, foram abruptamente alvo de tiros disparados de um Chevrolet Trailblazer Bordeaux. Dentro do veículo estavam 3 homens. Um deles era Matthew-Wayne, que confessou ter se inclinado pela janela do carro e disparado 3 tiros com uma pistola 9mm. Ele afirmou que pretendia acertar o homem que estava com Mônica, acreditando ser ele quem havia roubado um amigo seu dias antes. No entanto, os disparos atingiram somente o bebê. Suspect who they say is responsible for shooting and killing a 9-month-old baby. Investigators say this man, 18-year-old Davon Matthew-Wayne, is arrested and charged with first-degree murder. Durante sua audiência de acusação, Matthew-Wayne foi atacado, mas surpreendentemente não foi pela mãe do bebê ou parente, mas por um colega de cela. 18-year-old Davon Matthew-Wayne was sitting in the courtroom when another inmate... O homem que o atacou é James McCrae, que tem uma lista de acusações contra si, incluindo agressão e assassinato em primeiro grau por esfaquear e matar outro homem em uma briga, e estava no tribunal para uma audiência preliminar. Matthew-Wayne foi acusado de um homicídio consumado e 2 tentativas de homicídio com agravantes. O tribunal fixou a fiança em 2,7 milhões de dólares. Segundo um advogado, James McCrae, que atacou Matthew-Wayne no tribunal, poderia pegar até 4 anos na prisão e uma multa de 10 mil dólares pelo ato, se fosse acusado como crime, ou até 6 meses de prisão e uma multa de 1.000 dólares se fosse tratado como uma contravenção. Um detento atacou Davon, mas em que isso se equipara a ser atacado pelo pai de uma menina de 3 anos? Como no caso de Clifford Daniel Thomas, de 34 anos, que agrediu brutalmente
Jamila Smith, uma criança de 3 anos até a morte. Em 18 de setembro de 2014, Jasmine Gordon, de 25 anos, mãe de Jamila, de 3 anos, se arrumou e saiu para o trabalho, deixando a pequena Jamila aos cuidados de seu então namorado e padrasto da vítima, Clifford Daniel Thomas. À noite, por volta das 21 horas, após ter retornado do trabalho, a criança foi levada ao hospital Henry Ford pela mãe, onde veio a falecer. A polícia de Detroit confirmou em um comunicado que a criança já estava morta quando chegou ao hospital e apresentava contusões na cabeça e no peito, 2 indicativos de abuso. Durante a audiência de sentença, Dwayne Smith, o pai biológico da menina, ia começar a ler sua declaração de impacto da vítima, que é um dos momentos do processo previsto no sistema de justiça dos Estados Unidos, quando se encontrou com o assassino da sua filha. Os seguranças do Tribunal do Condado de Wayne intervieram rapidamente para separá-los, causando uma interrupção que levou a juíza Margaret Van Houten a suspender a sessão de sentença e retomá-la cerca de 1 hora depois. Quando a sessão foi reiniciada, Smith já não estava presente após ser detido e proibido de voltar ao tribunal. Clifford foi condenado a uma pena de 15 anos por homicídio culposo e 2 anos por resistir e obstruir um policial. A mãe da menina, Jasmine Gordon, foi condenada a 25 anos por abuso infantil em 1º grau como cúmplice e 15 anos por homicídio culposo. As penas serão cumpridas simultaneamente. A juíza Margaret M. Van Houten, ao se referir às fotos dos hematomas na menina, afirmou que Jasmine deveria saber que sua filha estava sendo abusada. Assim como Dwayne Smith, o próximo pai também estava completamente furioso, pronto para arriscar tudo ao se lançar contra o assassino de sua filha. Este é Ryan Burg, de 38 anos, de Vancouver, Washington, que foi condenado por assassinar Hartley Anderson, de 5 anos, no Tribunal Superior do Condado de Clark. Em 2 de novembro de 2018, por volta das 17 horas, a polícia de Vancouver respondeu a um chamado nos apartamentos Madison Park, onde socorristas estavam tratando dos ferimentos de Hartley. Ryan havia ficado responsável por cuidar da menina durante todo o dia enquanto a mãe, Natasha Tafoya, trabalhava. Quando questionado sobre as circunstâncias que levaram aos ferimentos da criança, Ryan alegou que ela teve um excesso de raiva quando saíram de um supermercado e ele a mandou para o quarto quando chegaram em casa. Hartley então teria repetidamente batido a cabeça contra a parede. No entanto, um neurocirurgião do hospital infantil onde a menina foi levada refutou a alegação de Ryan, afirmando que os ferimentos na cabeça não poderiam ter sido auto-infligidos. Em sua audiência de instrução, Burke aparece vestindo uma camisa de força, o que indica que ele pode ter tentado se machucar dias depois. O pai da menina então parte para cima de Ryan. Após Peter Anderson, o pai de Hartley, ir para cima do assassino, ainda assim, Ryan se declarou inocente, o que enfureceu ainda mais a família da vítima. I'll never get to see her graduate from high school or be married or anything. He took that from us. He took the joy we had with her away. I just hope the system works. Embora nada possa trazer Hartley de volta, os familiares da vítima agora se encontram aliviados após Ryan ter sido condenado a homicídio em 2º grau e sentenciado a 40 anos de prisão. Peter Anderson queria fazer justiça com as próprias mãos, mas no caso a seguir, o ataque foi verbal. Como no caso de Lancitia Tidmore, de 23 anos, uma mulher de Garfield Heights, acusada pela morte de uma menina de 9 anos, Dizier Mays. Em 9 de novembro de 2017, Lancitia estava dirigindo na Babbitt Road
quando atropelou Desire Mays, que estava atravessando a rua em direção a um ponto de ônibus. Ela fugiu da cena do crime, mas seu veículo foi localizado pouco tempo depois em um posto de gasolina próximo. Inesperadamente, Lancitia se entregou à polícia horas depois. 15 dias após o incidente, a menina faleceu no hospital. No dia da sua sentença, perante o juiz Peter Corrigan, da Corte de Apelações do Condado de Cuyahoga, Lancitia está prestes a ouvir o que a mãe da menina tem a dizer. She broke both of my daughter's femurs. She slashed from the inside out. She broke every bone in my daughter's face. Every tooth in the front of her face was gone. But I have to sit here and look at this woman who killed my daughter, and she laughed in my face like it was a joke. How is that sorry? Lancitia se declarou culpada das acusações de homicídio veicular agravado e falha em parar após um acidente, ambos crimes de terceiro grau, em abril de 2018. Ela foi sentenciada a 8 anos de prisão em regime fechado e 3 anos em regime aberto. Sua carteira de motorista foi suspensa para sempre. Ser atacado verbalmente por uma mãe que perdeu seu filho é no mínimo aceitável, mas você vai achar pouco o que aconteceu com o próximo réu, que é Christopher Raines, de 22 anos, de Albuquerque, que foi acusado de intencionalmente atirar em seu bebê no final de 2009 após uma discussão com a mãe da criança. Segundo o mandado de prisão, Raines foi levado ao limite enquanto trocava mensagens de texto com sua ex-namorada Ashley Trujillo, a mãe do bebê assassinado. A briga se iniciou por causa do novo namorado de Trujillo e escalou quando Trujillo e Raines se encontraram pessoalmente. Nessa oportunidade, ele pegou a filha, apontou a arma para a cabeça dela e disparou. Ele atirou na própria filha depois de perguntar a Trujillo se ver outro homem valia a pena. Após o disparo e desesperadamente, o próprio Raines ligou para a polícia e ficou no telefone com a atendente por vários minutos até a chegada da polícia. No entanto, pouco antes disso, as coisas quase saíram do controle. Aqui está a angustiante e perturbadora chamada telefônica. Ma'am, I have to tell you something. What's going on? I just killed my daughter. You what? I just killed my daughter. What happened? I was angry at my ex-girlfriend and I shot my baby in the face. How old is your daughter? She's 9 months. I did it because my ex-girlfriend doesn't want me anymore. Stay on the line with me, okay? The cops are coming. Yes, they're gonna come. Where's the weapon right now? I need to know, where is that weapon? It's on the ground. It's in my hand. Okay. What kind of gun is it? It's a 45, a 1911 45. My girlfriend is screaming. My ex-girlfriend is screaming. I just shot my baby. I just shot my baby. Why did you shoot the baby? Because I didn't want her to move on with another man without me. To another man without me. I can't do that. And so I killed my daughter. And it's the biggest regret I've ever felt and done in my whole life. Was someone going to take the baby from her? No. I just didn't want her to have happiness if I couldn't have it with her. Where's the baby at right now? She's laying on the ground. Is your baby breathing? No, she is dead. She is dead. She's not moving. There's a hole in her face. Durante sua audiência de acusação, outro detento é visto atacando-o por trás. Eric Salazar attacks him from behind. Within seconds, corrections officers separate the two men, as you can see here. Raines, we're told, was not hurt, but because of the seriousness of his charges, the fact that he's accused of killing his own baby daughter, he has to be separated from other angry inmates. Christopher Raines se declarou culpado de abuso infantil, resultando em morte. Ele passará 36 anos atrás das grades. Saying sorry is not even enough. There's so much I think about it. I wish what she would have looked like today. You robbed me of everything I ever loved.
Under Rain's plea deal, he'll serve 36 years in prison. Está curtindo nossas histórias sobre crimes e suas repercussões nos tribunais? Inscreva-se no Crime e Sentença e ative o sininho para não perder nenhum novo episódio.